Amém? Graças a Deus. É com alegria que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma honra, é uma alegria, uma gratidão no meu coração de estar aqui nessa noite para falar um pouco da palavra do Senhor. Eu sei que é um momento em que nós estamos às vezes na expectativa muito grande de Deus falar conosco algo que nós queremos. Porém, a palavra de Deus, como é dele, já está dizendo, a palavra de Deus, ele fala conosco como ele quer, da maneira que ele quer. E nessa noite, eu em oração pedi muito ao meu Deus, que eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que não é crente ainda, que não confessa a mesma fé que nós. Não tem ninguém? Amém. Porém, as pessoas do outro lado que irão ouvir essa palavra, porque a palavra de Deus, ela é, como diz o escritor aos Hebreus 4:12, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir a intenção dos corações. Então essa palavra que eu pedi ao Senhor, tanto serviria para aqueles que estão na casa do Senhor. Para quê? Para uma conscientização da sua e da minha salvação, para que nós venhamos sair daqui hoje. Se porventura há alguém aqui que às vezes está triste, está querendo desistir por algo, nessa noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui com a sua fé renovada, porque a palavra de Deus, ela vai penetrar dentro do teu coração, e ela vai falar com você. E aqueles, eu digo pela fé, que vão ouvir essa palavra, vai vir aqui em outros cultos e vão se entregar a Cristo, porque o Senhor é fiel para cumprir com as suas promessas. Amém? Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no segundo livro da Bíblia, Êxodo. Eu vou apenas ler alguns versículos, se os irmãos quiserem acompanhar. A minha versão é NVI, se os irmãos quiserem acompanhar, que diz assim, capítulo 1 e versos 6 e 7. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Capítulo 2, versículo do 23 ao 25 diz assim: Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Amém? Nós sabemos que o nosso Deus, quando ele criou o homem, primeiro homem, Adão, criou para o adorar. Adão, ele era um homem perfeito na sua criação. Porém, todos sabem da história que Adão pecou, desobedeceu a Deus, saiu do plano que o Senhor tinha estabelecido para ele. Diz a Bíblia que toda tardinha, Deus visitava Adão na virada do dia para falar, para ter um relacionamento. Quando o homem pecou, logo esse homem ficou diferente. Ele fugiu da presença do Senhor. É tanto que o Senhor, quando vai novamente lá, diz assim: Adão, onde estás? Ou seja, Deus estava procurando aquele homem que antes o adorava, que antes tinha um relacionamento com ele, e estava distante.
E vai se passando. Então, todas as pessoas, toda a raça humana que vem da linhagem adâmica, todos, a Bíblia diz assim, todos pecaram e destituídos, ou seja, distante estão da glória ou da presença de Deus. Então, todos pecaram. Deus olhou do céu à terra, não viu nenhum justo, nenhum sequer. Todos estavam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Mas quando Deus estabeleceu um plano divino de salvação, Ele disse que era para todas as famílias da terra, que seriam abençoadas todos aqueles que queriam. Então vem Adão. Nós sabemos no capítulo 6 de Gênesis que tem um gênero humano de corrupção muito grande. Então as pessoas, alguns buscavam a Deus e outros não. Vem a Noé, aí vem a chamada de Abraão e vem toda a descendência de Abraão. Então as pessoas que buscavam ao Senhor, elas foram descritas, obrigada irmã, foram descritas aqui. E muitos também que não quiseram a Deus, infelizmente, porque o nosso Deus é um Deus que Ele não é uma pessoa que chega e invade o coração de ninguém. O nosso Deus nos deu livre-arbítrio, ou seja, decidimos querer ou não Ele, decidimos estar na sua casa ou na sua presença, se nós quisermos decidir que não, não. E Deus, quando Ele tem um plano, Ele vai até o fim. E todas as coisas que Deus fez, foi bom. Todas as coisas que Deus estabeleceu, está sendo cumprida e irá ser cumprida. Porque o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Então o povo de Deus foi se multiplicando muito. E aí chega as 12 tribos, os filhos de Jacó, chega todo mundo aqui conhece a história de José, foi vendido e revendido, e estava lá no Egito, com propósitos, com aquilo que Deus queria, porque Deus pegou o que fizeram com José, para abençoar a sua família, para abençoar as nações da terra. E aí vai descrevendo a história, e diz que José vai ter um encontro com seus irmãos, com o seu pai. Seu pai desce para o Egito com 70 vidas, 70 pessoas. Mas passou-se as gerações, passou-se o tempo. E aí aonde nós chegamos aqui no livro de Êxodo, aonde vai dizer que existia um faraó que não conhecera mais José. Ele não conhecia mais aquele governador que ajudou ao Egito, aquela pessoa que era tão inteligente e que era hebreu. O faraó não o conhecia. E aí, o povo de Deus agora se multiplica tanto, que o faraó da época, que não conhecia José, sabia nem quem era José, porque as gerações já tinham passado. Ninguém sabia mais quem era José. José já tinha morrido, e os seus irmãos, e toda aquela geração. E aí aonde o faraó da época, ele vai e fica inquieto. Porque, irmãos, eu tenho visto no decorrer da história, que quando o povo de Deus se multiplica, o inimigo ele fica inquieto. Porque ele não quer de maneira nenhuma que eu e que você permaneça até o fim. Porém o nosso Deus disse que quem perseverar até o fim será salvo. Então temos que perseverar a cada dia. E aí a Bíblia vai nos mostrar, na minha opinião, uma das histórias mais lindas que é escrita na Bíblia. Porque é um livramento. É o livramento de Deus para o seu povo. Alguém ali diz, alguns estudiosos dizem que muitos daqueles hebreus, daquele povo de Deus, mesmo chamado povo de Deus,
Muitos não acreditavam e nem buscavam ao Senhor. Mas sempre tem os 7.000 joelhos que estão orando, que estão buscando, que estão clamando e Deus vai ouvindo. Sempre tem, irmãos. E a Bíblia diz que alguns clamavam a Deus e Deus ouviu as orações. E chama um homem chamado Moisés para libertar o seu povo. E a Bíblia agora vai dizer que quando Moisés se apresenta a Deus, Deus vai dar todas as diretrizes, tudo o que ele teria que fazer para livrar o povo. Mas como eu falei, quando Deus quer abençoar, o inimigo se levanta. Mas ele se levanta, meus irmãos. Só que nós que fazemos parte dessa igreja, nós temos a convicção de salvação, como foi cantado aqui nesses instantes, que vamos morar numa terra celestial. Vamos morar, irmão, tem gente que ainda não acredita, tem gente que não é crente, não é convertido, é só convencido, mas nesta noite o Senhor fala aos nossos corações, que nós venhamos guardar a sua palavra, porque Ele vai sim vir buscar a sua igreja. Ele vai, irmãos. Essa história que as pessoas ficam dizendo aí, mas está demorando muito. Eu não sei. Eu só sei que eu faço parte da geração do arrebatamento. E eu creio que mesmo que o Senhor quiser me levar hoje ou amanhã, eu estarei lá. É fé. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê. Mas a gente espera e a gente acredita. Muitas vezes a nossa fé está oscilando. Está mais baixinha aqui, está mais alta aqui. Tem hora que nós queremos recuar, tem horas que nós queremos avançar. Mas nesse passo você vai chegando até o grande dia que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. Aquele povo, irmão, estavam sendo escravizados. Diz a palavra do Senhor que quanto mais o povo era escravizado, quanto mais o povo apanhava, mais se multiplicava. Porque tem que ser assim. Quanto mais se apanha, quanto mais a perseguição, mais o povo de Deus tem que se multiplicar. Tem que dizer, não pode ter vergonha. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para mim e para você. E nessa noite, meus irmãos, nós vamos entender mais ainda. Eu sei que os irmãos já sabem, mas a palavra de Deus é assim. Ela fala aos nossos corações. Sempre que eu estou ali, é tão bom ouvir os irmãos, as irmãs que passam aqui. É tão bom. Mas hoje, eu louvo a Deus, porque Ele me deu essa oportunidade. Porque Ele, nessa noite, Ele quer falar comigo e quer falar também com você. Basta você crer, basta você entender, porque só vai sair daqui do jeito que você entrou, se você quiser. Se você quiser sair daqui do jeito que você entrou, você vai sair. Como eu falei no início, é decisão. Mas eu creio, em nome de Jesus. A irmã passou por aqui e falava de morte. E Deus falou comigo. Porque justamente nessa noite, que eu vou falar do grande livramento que Deus deu ao seu povo. Moisés foi levantado para libertar o povo de Israel. Ele poderia chegar lá, pegar aquele povo, arrebanhar e sair. Mas como eu falei aqui, o faraó não conhecia o povo de Deus. O faraó não conhecia o Deus daquele povo. Então Deus dá as diretrizes e Moisés vai obedecendo. E cada vez que eles vão desobedecendo, que o faraó vai desobedecendo, Deus derrama um pouquinho. As pragas, seja como você queira dizer. Mas o interessante é que cada vez que Deus fazia isso, cada vez, irmãos, o povo de Deus estava lá nos seus lugares e não era atingido. As pessoas que estavam no Egito eram atingidas de todas as pragas, mas o povo de Deus não.
irmã? Como é que diz isso e por que o crente sofre? Por que o crente passa por isso, por aquilo? Porque do jeito que nasce o sol para o justo, nasce também para o injusto. Do jeito que Deus, Ele faz diferente. Não é do jeito que a gente quer. Mas nessa ocasião aqui, nessa história aqui, Deus livrou o seu povo daquelas pragas. E a última praga que eu quero aqui me adentrar mais um pouco, todos conhecem, a morte da morte dos primogênitos. Deus chama Moisés e diz: Moisés, vai ao meu povo e diz assim a eles: você chama os maiorais, os anciãos. Teria que ser um cabrito macho e sem nenhum defeito. Vocês irão sacrificá-lo. Vocês irão colocar em uma bacia, pegar um molho de isopo, ou seja, uma espécie de planta que existia. Vocês vão molhar no sangue desse cordeiro. Vocês vão colocar nos umbrais da porta e na viga da porta. Por quê? Porque à meia-noite o anjo da morte vai passar e na casa que não estiver marcada com sangue, o anjo vai adentrar. E todo primogênito, desde a casa de Faraó até o servo dele, até os animais, iria ter um clamor. E Deus disse mais: ia haver um clamor tão grande, era tão grande como nunca teve e nem nunca terá. Porque, irmãos, imagine, uma casa com um morto já é uma coisa muito grande. Agora imagine todo um país, uma cidade, em todas as casas, todos chorando, todos clamando porque tinha um morto e era o primogênito. Aí Deus, Ele falou, Êxodo 12 e 13. Preste atenção o que foi que Deus disse. Na parte B, vendo eu o sangue, parte B, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga nenhuma de mortandade ou de morte. Aí alguém vai olhar para mim e vai dizer assim: irmã, e eu tenho que sacrificar cordeiro, eu tenho que sacrificar animais? Não. Sabe por quê? Porque João Batista, pregando a palavra de Deus, lá no Rio Jordão, 1:29, Jesus vem para ser batizado e ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é preciso mais matar cordeiro, mas a marca do sangue de Jesus na minha e na sua vida é que vai fazer a diferença. Aleluia! Quem vai fazer a diferença, meu irmão, não é nossas obras. A Bíblia diz que a fé não vem pelas obras para que ninguém venha se gloriar. A salvação é pelo Filho de Deus. Ei, o Cordeiro já foi morto, não precisa mais de sacrifício. O Cordeiro já veio, já morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E eu e você está aqui para ter a convicção que temos a marca do sangue de Cristo. Mas para quê? Eu não vou morrer? A morte física talvez sim. A morte espiritual, acredito eu que todos aqui já passaram. Lembra que eu falei no início? Que todos pecaram e a linhagem adâmica houve uma morte espiritual. E para você se chegar de novo a Deus, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Aí sim, nascendo do Espírito, aí nós não estamos mais nessa morte espiritual. A morte física podemos passar sim, podemos. Agora a última morte
meu amado amigo que ainda não aceitou a Cristo, não queira passar, porque a última morte é a morte eterna. É aquela que vai ser separado do Criador da criatura. Você não terá mais a oportunidade de aceitar a Cristo. Não vai ter mais. Porque aqui e agora, hoje é o dia aceitável da salvação. É hoje que tem salvação. É hoje, é agora, é o agora. Deus é agora. Então todos aqueles que recebem a marca de Jesus, ele tem esse privilégio. Meus irmãos, para quê? Foi cantado aqui também, para entrarmos na Nova Jerusalém. Apocalipse 22:14. Bem-aventurado são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque você terá o direito de entrar na cidade pelas portas. Você, meu irmão, e eu já estamos seguros. Vamos entrar pelas portas no céu, porque o nosso Deus vem sim nos buscar. Vem sim nos buscar. Aquele povo de Israel precisava de um livramento. Cruz é livramento de morte eterna. Cruz é graça, é amor, é o que você necessita para viver neste mundo. Cruz, irmãos, fala de compromisso. Tem pessoas que muitas vezes está aqui, está ali, está aqui, está ali. Mas eu creio em nome de Jesus que nessa noite você vai sair daqui diferente. Eu não vou nem chamar ninguém aqui para frente, não. Pela fé, eu creio que você vai sair daqui diferente. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E você, irmãos, como eu falei, vem as perseguições, vem as aflições, mas você esteja seguro, porque você já tem a marca de Cristo, você já tem a marca do sangue de Jesus. Você tem que ter aquilo que disse o apóstolo Paulo, que você tem que estar em todo o tempo remindo, você tem que estar em todo o tempo vigiando, você tem que estar em todo o tempo estando na presença e meditando na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. Se há alguém morto, a palavra de Deus é vida. Se há alguém nesta noite que porventura ainda não entendeu, nessa noite o Senhor tem vida para você. Nessa noite o Senhor tem vida, e vida pelo sangue do Cordeiro de Deus, que foi vertido lá naquela cruz. Você lembra do dia que você aceitou a Cristo? Você lembra como você era? Você lembra como você está? Algumas pessoas podem até dizer assim: irmã, mas a luta vem. Irmã, mas a luta é grande. Mas existe tanto obstáculo, é tão difícil ser crente. É mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. É mais difícil estar lá no mundo com as suas lutas. Porque a luta que você tem, ganha para você. Se você muitas vezes não tem força, Jesus tem força para dar a você. Se você muitas vezes diz assim: irmã, mas você não sabe, eu tenho ansiedade. Nesta noite, o Deus que cura, foi dito aqui, a irmã falou, o Deus que cura, Ele está aqui nessa noite. E se você crer e juntar aqui a nossa fé, como eu falei, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Você não vai sair, porque aquele povo, quando saiu, eles foram para adorar no deserto. Primeiro obstáculo, o mar, os cavaleiros de Faraó atrás.
Mas eles olharam. E Moisés disse assim: diga ao meu povo que marche. Nessa noite, Deus diz a mim e a você: vamos marchar, vamos adiante. Porque quando a igreja vai, as portas do inferno não há de prevalecer contra a minha igreja, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque eu e você está nessa caminhada com Ele, juntos. Você não está só não, meu irmão. Você não está só, minha irmã. Nunca pense isso. Nunca pense que você está só, que você está sozinho, que Deus não está lhe vendo, que Deus não está... Ah, meu Deus, eu tenho clamado tanto por algo e Deus não está concedendo. Nunca diga isso. Deus tem o melhor para você. Se Ele ainda não liberou essa bênção, porque talvez você ou eu não esteja preparado, mas o Senhor é fiel. E Ele chega na hora certa, no momento certo. Ele diz assim: agora está aqui, meu filho, minha filha, a minha bênção. Então que venhamos guardar esta palavra. Conscientização da nossa salvação. Nós temos a marca do sangue de Jesus na nossa vida. E nós não iremos passar por morte eterna nenhuma. Porque a diferença vai ser essa. Quando o arrebatamento vier, quem é que vai? Quem tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Quem tem a marca de Jesus, esse sim vai morar no céu. Amém? Passei um pouquinho, viu? Passei um pouquinho, porque eu tenho que obedecer, né? Tenho que dar. Mas eu louvo ao Senhor. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, fazendo a sua vontade em nossas vidas. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus venha completar a salvação na casa de cada um. Essa é a minha oração. Que Deus chegue. Que Deus venha completando a salvação. E eu creio, meus irmãos. Porque, irmão, você sabe que Deus faz milagre? Deus ainda faz milagres. Sabe aquilo que é impossível aos nossos olhos? Ele pode. A morte é impossível para nós. Mas o que foi que Jesus disse naquele dia que ressuscitou Lázaro? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então vamos guardar e vamos viver de fé em fé. Não desista dos seus sonhos. Se estiver na vontade de Deus, não desista. Porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir. Amém? Eu agradeço ao Senhor e passo para o pastor da igreja com a conclusão deste culto. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê mais oportunidades para o adorá-lo no coletivo. Amém?